Como determinar a distância de um ponto a uma reta? Neste vídeo, vamos aprender a encontrar essa distância usando um conceito geométrico chamado projeção ortogonal. Você já deve ter percebido que existem inúmeras maneiras de partirmos de um ponto e chegarmos à reta, onde, para cada ponto da reta, é possível medir uma distância diferente ao ponto. Mas qual delas é a distância do ponto à reta? Se você tivesse que escolher uma delas, qual escolheria para representar a distância do ponto P à reta? Pense um pouco a respeito. Escolheu? E qual foi o critério de sua escolha? Se você escolheu o caminho mais curto, então acertou. Entendemos que a medida do menor segmento é a distância entre o ponto P e a reta. E como sabemos se medimos a menor distância? Essa é uma boa pergunta. Existe uma maneira bem prática. Vamos conhecer? Uma maneira de conferir é através do ajuste de um esquadro entre a reta e o segmento. Mas atenção! São os lados menores do esquadro que devem encaixar-se precisamente entre a reta e o segmento. Sabemos que os lados menores do esquadro formam um ângulo reto. Veja. Constatamos que a reta e o segmento de menor medida, escolhido por nós anteriormente, formam entre si o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Esse procedimento já era conhecido dos egípcios há mais de 4.500 anos, que, pelo que se tem notícia, foram os primeiros a usar o esquadro em suas medições. Então, essa é uma forma prática de verificarmos se escolhemos o segmento de menor medida. Se existe outra maneira de encontrarmos esse ponto sem antes medi-lo? Sim, existe. Por projeção ortogonal. O que é projeção ortogonal? A projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta é a intersecção dessa reta com a reta perpendicular a ela pelo ponto dado. Então, vamos entender essa definição. Na sua tela, você tem um ponto e uma reta, onde esse ponto está fora da reta. Por ele, traçamos uma reta. Mas não traçamos qualquer reta, traçamos uma reta perpendicular à reta dada. Ou seja, uma reta que forma um ângulo reto com a reta dada, um ângulo de 90 graus. Repare que esta reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta dada, possui um ponto em comum
com esta reta dada. Este ponto em comum, ou seja, a intersecção entre as duas retas, que estamos chamando de D, é a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta dada. Então, a projeção ortogonal do ponto P é a intersecção entre as duas retas, entre a reta dada e a sua perpendicular que passa pelo ponto P. Repare, a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta é o ponto de encontro, isto é, a intersecção dessa reta com a sua perpendicular, que passa por P. Com a projeção ortogonal, podemos definir distância entre ponto e reta. A palavra ortogonal é de origem grega, formada pela união de ortos, que significa perpendicular, e gonia, que significa ângulo. Então, podemos definir distância entre ponto e reta como a medida do segmento com extremidades nesse ponto e em sua projeção ortogonal sobre a reta. Vamos entender. Temos uma reta e um ponto fora dela. Então, o que é a distância? A distância é a medida de um segmento, mas não de um segmento qualquer, cujas extremidades é o ponto fora da reta, que é o ponto P, e o outro ponto é a projeção ortogonal deste ponto fora da reta sobre a reta, o ponto D. Então, temos, por esses dois pontos, o segmento PD, ou seja, é o segmento determinado pelos pontos P e D, que é a distância entre o ponto e a reta. Ou melhor, a medida deste segmento é a distância entre o ponto e a reta. E por quê? Porque o segmento foi determinado pela reta perpendicular traçada pelo ponto P. Foi desta maneira que nós encontramos o ponto P. Ponto D, que é a projeção ortogonal de P sobre a reta. Então, é isso. A medida do segmento PD é a distância do ponto P à reta. Espero que você tenha entendido como determinar a distância de um ponto a uma reta e também o conceito de projeção ortogonal. E te aguardo no próximo vídeo.